Notícia urgente, na realidade é uma notícia bomba que vai revelar algo dentro do INSS que vai surpreender vocês. Não é uma novidade, só que essa fala que foi colocada dentro do INSS é muito perigosa e pode colocar as pessoas ali numa situação no mínimo desconfortável, uma vez que nós deveríamos, é claro, ter a nossa confiança nesses órgãos, que são órgãos públicos, órgãos que vêm direto ali do governo federal. Então me acompanhe aqui para eu poder explicar essa situação triste, mas necessário que você saiba dessas informações. Ah, o canal só tem notícia ruim. Não, se você quer ouvir mentiras, pode ouvir ali, tem live toda quinta-feira falando um monte de abobrinha aí nas redes sociais. Tem uma pancada de canal que só fala merda aí, você pode ficar à vontade. Ficou interessado? Me acompanha até o final do vídeo. Vou fazer um convite para você. Se inscreve no canal se quer receber as informações. Meu muito obrigado. E é claro, quero agradecer a todos pela confiança nesse trabalho informativo. Quero agradecer as pessoas que deixam aqui o carinho nos comentários. Meu muito obrigado pela sua participação. Como eu disse para vocês, uma situação, no mínimo, esdrúxula, para não falar um palavrão aqui. Eu ia falar escroto, né? Mas tem gente que nem sabe o que é escroto. Beleza, então vamos lá. Em conversas reservadas, veja bem, o que eu estou falando aqui foi publicado em jornal de grande circulação. Acontece que as pessoas, principalmente aí, grupos políticos, têm desacreditado as notícias, as informações, né? Portanto, os meios de comunicação, porque as verdades são ditas e as pessoas não gostam. Então, em conversas reservadas, vejam bem, técnicos do INSS negam que hajam orientações deliberadas para segurar, é isso mesmo que você entendeu, para segurar as concessões de benefícios do INSS. Você sabe o que são concessões de benefícios do INSS? Estou falando para vocês que nessa reportagem eles estão tentando esconder, pelo menos estão falando que não é verdade, os técnicos do INSS, que eles têm ordem do governo para segurar o pagamento de benefícios do INSS. E assim conter artificialmente as despesas do governo. Você entendeu essa situação? Vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para que eu possa continuar trazendo essas informações para vocês. Eu não ganho nada com o like, mas mostra que você assistiu o vídeo, aí outras pessoas se interessam e assistem o vídeo. Acontece o seguinte, eu vou tentar aqui para sustentar esse argumento de que eles não estão fazendo isso e elencar restrições operacionais do órgão. Estão falando que eles não estão segurando para o governo não gastar. Eles estão falando que as restrições são operacionais do INSS. Eles estão com restrição, é por isso que está essa condição. Você pede o benefício e demora 1 ano para ter resposta. Então, portanto, para sustentar que as restrições do órgão aí, que teve a sua capacidade de análise reduzida com o fim da vigência de uma medida provisória que autorizava pagar um bônus para supervisores por análise essa de pedidos atrasados. Então vamos lá. Eles estão alegando que a demora a partir de agora, que você vai ver, a partir de novembro, dezembro de 2021, é porque eles estão cortando o bônus. Tinha um bônus para o funcionário do INSS jogar você para análise, pegava você, jogava lá na análise. A pessoa falava, mas tá aqui, por que eu tive um movimento? Vem aqui no comentário. Por que tem um movimento lá no meu pedido? Para onde que foi? Jogaram o seu pedido em algum lugar e ficou esquecido. É isso aí, eles ganhavam quando eles não conseguiam realizar o processo, ao invés de falar, olha, fulano, eu preciso que você me arrume tais e tais documentos e vamos já dar essa decisão para você, se sim ou que não, para você já procurar outra saída aí para a justiça. Não, eles ficam enrolando você, falando que não tem mais esse abono extra e, infelizmente, eles estavam ganhando também para negar benefício. O que tinha que ter era a resposta. Então, negando, não sei fazer, vou negar, pá, beleza. Ainda se fosse negado, você poderia agradecer a Deus porque tinha uma saída, poderia ir para a justiça. Então, a média hoje de demora, aí até fiz um vídeo falando sobre isso, 411 dias é a média de demora de resposta do INSS para algo que está aguardando, né? Apenas esse bônus, segundo o que diz o INSS, garantiria a análise adicional
de 150 mil requerimentos mês. A fila é de 1 milhão, não ia resolver muita coisa. Em 10 meses, eles não acabariam com a fila. Por quê? Eles iam fazer 1,5 milhão, só que viriam outros. Então ia crescendo a fila. Vai. A pandemia também elevou a demanda por benefícios assistenciais, realmente as pessoas precisando mais de benefícios, e também de auxílio-doença, jogando contra a tentativa do INSS de regularização, de acabar com as filas. O próprio acordo judicial também aí torna mais custoso ter uma fila de requerimentos, pois o governo passou a pagar juros sobre os valores. O que acontece? Foi feito um acordo entre o INSS e a Justiça, dobrando o tempo de resposta do INSS, e mesmo assim o INSS não dá conta, fazendo com que aquela pessoa que esperou, assim que ela receba, o tempo que ela esperou, ela vai receber juros e correção sobre aquilo que ela esperou. Algumas das pessoas ouvidas por essa reportagem de um grande jornal aqui de grande circulação no Brasil, então algumas das pessoas ouvidas, porém, usaram a palavra, veja bem, conveniência, para definir a situação da fila sobre um governo que acumula processos e tem pouco espaço no orçamento para cumpri-las. Vou explicar. Conveniência é algo que convém, que a pessoa ela vai ser beneficiada com aquilo. E quem é beneficiado com essa fila do INSS? O governo, porque ele acumula essa fila, mas evita de pagar para as pessoas que estão na fila. Por quê? Porque não tem dinheiro. Isso foi dito dentro da Previdência Social por técnicos, essa palavra conveniência. Convém ao governo manter a fila para não pagar as pessoas. Não estou inventando nada. Tem gente que vem aqui falar merda nos comentários. Ah, não sei o que, você é isso ou aquilo. Elas também admitiram, essas pessoas, sobre condição de anonimato. Veja bem, esses técnicos do INSS, essas pessoas, elas não se identificaram, tá? Elas também admitiram que há uma certa politização, vou repetir, politização das projeções de gastos com a Previdência, com o INSS, com tentativas de diferentes atores de forçar a barra para baixo e assim liberar espaço e outros gastos. Sobre essa ótica, sobre essa visão, resolver a fila não seria interessante, pois eleva as despesas, aumenta os gastos, portanto, do governo federal. Então não é interessante para o governo acabar com essa fila. E é por isso que você está sofrendo. E você está vendo ali, olha, ótimas notícias para você que recebe benefício. Essa semana é a melhor notícia do ano. Vá a PQP, meu amigo. Acorda, cidadão. Às vezes a eficiência, ela atrapalha. É o caso aí dos precatórios, as dívidas judiciais que saltaram aí para 89 bilhões de reais em 2022. A justiça se tornou mais ágil para aparecerem mais precatórios aí para ser pagos. Significa que se você vai para a justiça, além de ter mais chances de você ganhar o benefício, é mais fácil e mais rápido. Se o INSS se torna mais ágil, assim como a justiça, aparecem mais despesas para pagar, o que incomoda todo mundo. Pessoal, isso aqui quem está falando não sou eu, tá? É uma afirmação de um economista, o nome dele é Marcos Mendes, ele é pesquisador de um instituto, ele é ex-chefe aí da assessoria especial do Ministério da Fazenda, ele sabe o que ele está falando. Esse senhor aqui, o economista Marcos Mendes, ele tem notado aí certa subestimação, eles estão subestimando, né, nas despesas da Previdência Social para 2022, o que ajudou o governo a apresentar um orçamento respeitando o teto de gastos, a regra que limita aí o crescimento das despesas da inflação. E tem mais, vamos ver o que diz esse economista aqui renomado. A Previdência é o maior item de despesa, é o maior gasto. Quando 10% para lá e 10% para cá, você consegue incluir outras despesas ou apresentar um orçamento respeitando o teto. O que é respeitando o teto? Respeitando o limite máximo ali que o governo pode gastar. Então, para o economista,
o desenho da proposta de emenda lá dos precatórios, que permite ao governo negociar parte das dívidas com pagamentos fora do teto de gastos, pode elevar o uso mais diferenciado da fila para reduzir as despesas. Então, portanto, aqui só para a gente entender aqui, isso aí vai jogar para frente, vai postergar e postergando as pessoas que recorrem à justiça, recebiam ali via precatório e agora pode ficar aí fora do teto. Podem usar o acúmulo da fila como forma de diminuir o desempenho de caixa da Previdência Social. Então fica o alerta aqui, isso aqui é um alerta. O que o governo está fazendo? Está fazendo com que você fique com medo de procurar o INSS e, consequentemente, deixe de buscar a justiça. O governo tem medo que você procure a justiça quando você tem um benefício do INSS negado, porque é certo que você vai lá e vai ganhar e vai receber aí, são bilhões que o governo está gastando, isso aí cresceu na menina dos olhos ali do ministro da Economia. A reportagem que eu estou trazendo para vocês aqui hoje solicitou ao ministro do Trabalho e Previdência, no finalzinho de setembro, as projeções oficiais da redução da fila do INSS, mas a reportagem não recebeu nenhuma informação, nenhum dado. Por que será? 4 dias depois do pedido feito pela reportagem, a pasta enviou uma nota em que reconhece que a redução da fila não está incluída nas projeções de despesas da Previdência Social. Gente, vocês estão entendendo isso? Não tem dinheiro para pagar quem está na fila do INSS. O INSS tem adotado, daqui é o que o Ministério da Economia respondeu. Vocês não estão entendendo. A reportagem perguntou para o Ministério o seguinte: e a fila? Qual que é o número real da fila do INSS? Como que está essa situação? O que eles responderam? O INSS tem adotado uma série de medidas de gestões visando desrepresamento. Que represamento? Se é represa, por acaso? É gente, né? De requerimentos de benefícios, visando aí diminuir o número de pessoas que estão, A Secretaria da Previdência, qualquer dia eu infarto. Qualquer dia eu acabo tendo um AVC aqui, lendo um absurdo desse, e você fica vendo aí merda, e eu não vou falar nada não. A Secretaria da Previdência tem buscado acompanhar e apoiar essas medidas, no que se refere a projeções de despesas do regime geral de previdência social, um modelo que considera o histórico recente aí das concessões, do pagamento de benefícios. Em eventuais ajustes decorrentes da evolução de desrepresamento, gente do céu, meu Deus do céu, são captadas as revisões bimestrais. É o que diz o comunicado. O INSS e o Ministério da Economia não responderam até a publicação dessa matéria. Eles não falam, ninguém vai falar, Sobre os cálculos, a reportagem que eu estou trazendo para vocês teve acesso a um relatório detalhado dos pedidos de espera de análise do INSS solicitado pelo Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários por meio da Lei de Acesso à Informação. Seria a lei ali de transparência, O estoque de pedidos ao fim de julho de 2021 era de 1,844 milhão, sendo a maior parte do BPC, a pessoa com deficiência e cuja concessão depende aí de avaliação social e perícia médica. Os requerimentos de benefícios previdenciários, por sua vez, somam 1,15 milhão. De 4 da fila, ou melhor, não, mudou pouca coisa dentro da fila. Vamos resumir aqui essa situação. Não vou colocar em números não, para ficar mais fácil. Não mudou absolutamente nada referente às ações que o governo vem tomando para acabar com a fila do INSS. A reportagem cruzou as informações com o valor médio de cada tipo de benefício em julho de 2021, informando, essa informação aí, ela é pública. Esses valores foram atualizados para 2022 por uma inflação aí de 8,4%, mesma variação considerada pelo governo em suas projeções referentes para o ano que vem, e a partir daí o estoque de pedidos de cada benefício foi multiplicado pela média atualizada. Foram considerados ainda 2 fatores aqui de ajuste:
a concessão de 50% pelo menos dos pedidos, um índice aproximado aí do que o INSS costuma verificar na prática. Na realidade, o INSS ele costuma negar 60%, mas vamos lá. Uma diminuição gradual, né, com zeragem da fila para maio de 2022, esse cenário, a fatura extra aí por ano seria de 7,255 bilhões de reais com benefícios do regime geral de previdência, o que inclui aposentadorias, pensões, auxílios e outros 4,131 bilhões de reais com benefícios assistenciais. Então, portanto, aqui 7, 8, 9, 10, 11, mais de 11 bilhões, quase 2 bilhões de reais, o INSS gastaria para acabar com a fila, pagando os benefícios, considerando que metade iria ganhar. Os valores consideram apenas que o que seria o fluxo mensal de despesas referentes a esses requerimentos e não levam em conta eventuais pagamentos atrasados devidos aí pelo INSS enquanto o segurado tinha direito, mas ficou sem receber por outras análises. Lembrando aqui que o valor calculado a partir da data do pedido e desde o meio do ano de 2021, o INSS também paga juros e correção monetária caso exista uma demora que seja superior aos prazos estipulados pelo acordo. Eu não vou falar mais pela fila, eu só quero que você que acompanhou, que são pouquíssimas as pessoas que acompanham os vídeos aqui do canal, eu tenho ciência disso, eu vejo aqui as estatísticas, os números que são entregues pelo YouTube, e eu estou cagando, porque eu sei que a minoria que assiste que são pessoas interessadas, pessoas que saibam, que têm que saber do que está acontecendo. O orçamento de 2022, o que é isso? Todo o dinheiro que o governo vai gastar com a população brasileira em 2022, ela ignora a fila de espera do INSS. Ela está cagando para quem está na fila do INSS. O custo pode ir a 11 bi, eu tinha falado quase 12 bilhões, você vê que eu não estou tão ruim aqui de matemática. A situação é a seguinte, para você que está acompanhando, não está entendendo pisiroca nenhuma. O governo federal desconsiderou uma eventual redução da fila do INSS em suas projeções de despesas para o orçamento de 2022. Hoje nós temos aí cerca de quase 2 milhões de pessoas que esperam por pedidos aguardando uma resposta do INSS. A proposta enviada lá para o Congresso Nacional tem zero espaço dentro do teto de gastos, que é a regra que limita o avanço de despesas e a variação da inflação. É uma imensa lista de espera de demandas aí por mais recursos, por mais dinheiro, que inclui correção adicional de benefícios devido à alta inflação, com o custo aí estimado de 19 bilhões de reais e a ampliação do Bolsa Família e emendas para estabelecer recursos de parlamentares no ano eleitoral. Ou seja, compra de votos, querem enfiar a goela abaixo sem ter dinheiro. Um novo Bolsa Família para a galera aí de baixa renda ficar mais satisfeita e também as emendas parlamentares. Você quer emendas parlamentares? É ano de eleição, deputados e senadores eles querem se reeleger. Como que eles vão fazer isso? Vão querer levar dinheiro lá para suas cidades, para os seus estados. Portanto, esses caras que já estão lá dentro, buscam reeleição, vão levar essas emendas em ano eleitoral. Não era legal usar o dinheiro do INSS com o INSS? Pensa bem aí na sua casa. Você ganha o salário, você é um cara organizado, você não gasta o seu salário de comida, a parte da comida com a comida, a parte de remédio com remédio, a parte de educação com educação, a parte de transporte com a gasolina da Honda Bis para ir para o serviço, ou do meu Golzinho 89 que me leva lá para o trampo. Então é separadinho o dinheiro. Já o governo não, ele recebe o dinheiro do INSS e divide, faz aleluia, joga para cima para os caras comprar voto aí. Simulações obtidas pelo jornal Estadão apontam que as despesas, ou melhor, que a despesa adicional com a fila do INSS pode passar de 11 bilhões de reais no ano que vem, considerando o valor médio dos benefícios deferidos, aquelas pessoas que vão conseguir ganhar o benefício.
uma concessão média ali de metade das pessoas que estão ali e uma redução gradual da fila. O governo aí tem um acordo com o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público Federal e os órgãos de controle para regularização de prazos de análise de pedidos de benefício. Por causa desse acordo feito entre a Justiça e o INSS, técnicos avaliam que seria prudente considerar aí, portanto, a diminuição da fila no orçamento de 2022, o que não foi feito. Os ministérios envolvidos aí não forneceram nenhuma projeção oficial de despesa com a regulamentação de pedidos, ou seja, esses números que você viu aqui foram feitos por economistas e também pessoas que já trabalharam dentro do governo e não pelo governo. Infelizmente, o governo não tomou o cuidado de apresentar nada. Tem algumas pessoas aqui reclamando, tem várias pessoas dando o depoimento pessoal, mas o que eu queria trazer para você principalmente é a respeito dessas conversas reservadas, onde os técnicos, apesar de tudo, eles negam a orientação que eles estão recebendo, uma orientação deliberada, para segurar o pagamento de benefícios do INSS e assim conter artificialmente as despesas do governo. É um governo que está jogando tudo para debaixo do tapete. Vamos colocar, eles querem esconder a fila de pessoas que estão buscando benefício assistencial do Bolsa Família. O cara falou, ó, vou colocar lá, é proibido ter fila. Eles querem esconder a fila do INSS. Vamos tirar as pessoas aqui? Então, ó, ninguém está vendo a fila. Tá bonito, a fila é apenas numérica, a fila é virtual, ela está dentro do celular, está dentro do computador, ninguém está vendo. Então tá bonito, tudo bonito. Então agora eles estão escondendo mais essa situação. A questão é que isso é uma verdade. O orçamento para 2022 está ignorando a fila de espera do INSS e não colocou nada de provisão e seriam necessários, no mínimo, se o governo tivesse interesse. Agora você sabe que o governo tem interesse de manter a porcaria da fila do INSS para não ter gasto. Ele vai empurrar isso até o próximo presidente entrar e pegar a bomba que vai ficar da Previdência Social, do INSS. Tem alguns depoimentos pessoais aqui, que foi no Estadão, né, de pessoas, né, de brasileiros dando depoimentos pessoais. Eu vou trazer sim de propósito. Tem uns cabras vindo aqui nos comentários, falando, nossa, seus vídeos são muito demorados, são vídeos longos. Sim, eu não tenho preguiça, eu estou trabalhando, tá? Então, é simples, fecha e vaza. Enquanto isso, enquanto existe essa fila aí e não existe nenhuma real providência do governo, nenhum interesse de acabar com essa fila, brasileiros seguem na espera. Um desses exemplos que eu vou trazer para vocês aqui na reportagem do jornal Estadão é um gerente de loja, o nome dele Joel Moraes, uma pessoa de 57 anos, morador lá de Goiás. Ele ingressou com um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição em 2 de julho desse ano e até agora não teve resposta, né? Atingido pela suspensão de contrato durante a pandemia da Covid-19, ele precisou trabalhar mais tempo, o que inicialmente planejava aí fechar os seus 35 anos de contribuição que são exigidos por lei e cumprir também os 6 meses ali de pedágio, né, da reforma da Previdência. E ele se manifestou aqui para essa reportagem, esse senhor de 57 anos de Goiás. Não consigo entender por que essa demora toda. A gente tem o direito de se aposentar, tenho amigos que estão esperando há 6 meses, é o que ele afirma. A pessoa espera o resultado da análise para sair do emprego em Brasília, né, e mudou aí definitivamente para uma chácara e comprou lá no interior do Piauí. Então ele saiu de Goiás, foi para Brasília e mudou lá para Piauí, onde vive com a família, a esposa. Ele diz o seguinte, o sonho em produzir e vamos comer, vamos realizar esse sonho que está atrasado. Porque o pedido lá do INSS, portanto, não tem nem como sair ali. Um outro exemplo aqui é o pedido, o requerimento do Sebastião, de 63 anos, agora ele é de Ubatuba, São Paulo. História um pouquinho mais triste, mas vem aí no mesmo tempo, né, dessa espera da fila do INSS 2021. Ele é deficiente visual
e de baixa renda. Ele pediu acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, o amparo social do INSS, em 22 de maio desse ano, 2021, e passou pela avaliação social em agosto e por perícia médica no final de setembro, mas até agora não teve uma resposta. O benefício seria de um salário mínimo, R$ 1.100, e faz falta. Sem renda alguma, ele recebe ajuda de amigos e vizinhos e familiares para poder comer e pagar as contas. Ele relata para a entrevista aqui do Jornal Estadão que hoje mesmo uma vizinha deu para ele 2 quilos de feijão e um pacote de carne seca. Vamos ver a situação desse senhor? Ele teve uma hemorragia no olho esquerdo e precisava fazer uma cirurgia dentro de 2 meses. Mesmo se ele vendesse o carro que ele tem, o dinheiro não seria suficiente para pagar esse procedimento cirúrgico ali particular, né? A rede pública de saúde ele só conseguiu ser operado dali 4 meses depois, acabou perdendo a visão. Com o olho direito, ele só enxerga 40% e o outro ele perdeu. Mesmo deficiente visual, tentou fazer bicos como pedreiro, mas acabava aí se expondo a riscos. Certa vez caminhando, ele falando aqui, dando os relatos dele, né? Esse senhor, mesmo deficiente pessoal, ele tentou, né? Ele está dando um relato que certa vez caminhando sozinho pela rua, caiu em bueiro e levou 2 semanas para se recuperar dos machucados. Agora, com o problema na próstata e proibido, né, por médicos de carregar peso, o que inviabilizou qualquer fonte de renda para essa pessoa. Eu falei 2 situações aqui. Uma onde a pessoa ainda tem uma condição, mas está aguardando o que é de direito, e outra de uma pessoa que não tem condição nenhuma nem de trabalhar. E como fica a situação das centenas de milhares de pessoas? São pessoas que estão agora. Outro dia eu contei a história de um professor que está pedindo a revisão do benefício, está aguardando há 10 anos. Esse cara, gente boa, disse que não foi para a justiça porque não tinha interesse em receber dinheiro do INSS. Tem gente boa nesse mundo, né? Essa é a situação que nós temos hoje. Se você não gostou do vídeo, vou pedir para você deixar um comentário aqui, que aí eu vou começar só a trazer notícia falsa. Vou mudar do canal, não vai ser mais Drone Diário, vai ser fake news notícias, tá? Então, conto com o seu comentário, diz aí o que você achou. Você gostou de saber da verdade? Que o governo quer manter a fila do INSS, pelo menos por enquanto? Por quê? Porque se ele pagar, vai precisar aí achar no lixo, né? 11 bilhões de reais. Forte abraço a todos, que Deus abençoe as nossas famílias. Peço desculpas aí se eu ofendi você, que tem seu político de estimação aí. Aqui no canal não tem nenhum, agora vou deixando bem informado, e a verdade vai ficar sempre em primeiro lugar. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo, para as pessoas saírem daqui informadas, saberem que se for para o INSS hoje, vai ficar no mínimo aí 1 ano esperando. Então, se você tem o seu benefício negado, meu amigo, minha amiga, procure um advogado aí da sua confiança e vai para a justiça. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus permitir.